E aí, meu povo, seguinte, a gente vai começar mais uma aula, unidade 2, como vocês podem ver aqui, a gente vai falar sobre população do Brasil, mas abordando agora um outro aspecto. No caso, a gente vai falar sobre os movimentos migratórios. Bom, quando a gente fala de movimento migratório, automaticamente a gente está falando da entrada e saída de pessoas em determinada região. Obviamente que nesse caso a gente está falando do nosso país, do Brasil. Então a gente vai ver a partir de agora alguns aspectos que envolvem esse cenário de entrada e saída de pessoas, muito mais entrada do que saídas, esse movimento migratório, esse movimento populacional é um dos principais responsáveis, se não o principal responsável por essa miscigenação que nós temos aqui no Brasil. Isso aqui está na página 377, página 377. Então bora ver. O texto começa dizendo assim: o ser humano sempre se movimentou pela superfície terrestre. Ao longo do tempo, esses deslocamentos ocorreram por vários fatores: busca por alimento, catástrofes naturais, guerras e perseguições políticas ou religiosas, busca por melhores condições de vida, entre outros. A esses movimentos damos o nome de migração. Deixa eu ver aqui se o texto... tá aqui, bem aqui, interessante isso aqui. Eu não sabia se o texto... Não lembrava, né, se o texto falava sobre isso ou não. Então é o seguinte, muita gente fala sobre migração, imigração, emigração. É importante que vocês saibam as diferenças básicas, né? Também aqui neste parágrafo, neste pequenino parágrafo, está falando sobre isso. Por exemplo, aqui eu falo que quando as pessoas saem de uma região em direção a outra, são chamadas de emigrantes, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Se de repente teu vizinho sai daqui para ir morar na Alemanha, para a gente ele é um emigrante, tá? Com E, ele é um emigrante. Ao entrar em outro país, ele é chamado de imigrante. Então, para os alemães que vão estar, óbvio, na Alemanha, esse teu vizinho que saiu, ao chegar lá, esse teu vizinho vai ser um imigrante. Então, ao sair de um país, ao sair, desculpa, ao sair de um território, enfim, você é emigrante. Ao chegar, você é imigrante, tá bom? E os migrantes? Migrantes são as pessoas que fazem esse deslocamento, esse de entrada e saída, né? Tanto faz. São as pessoas que estão em constante deslocamento. E assim, quando a gente fala de movimento migratório no Brasil, a gente vai falar tipo desde o começo do Brasil, enquanto não enquanto país, mas enquanto colônia, por assim dizer. Na verdade, se a gente for parar para analisar de forma um pouquinho mais objetiva, desde os primórdios, né? Porque segundo as teorias científicas e até teorias bíblicas, enfim, acredite no que você quiser acreditar, o ser humano ele não surgiu aqui na América do Sul, né? Tudo bem que a Bíblia fala sobre o Jardim do Éden, só que a Bíblia não fala onde era o bendito Jardim do Éden, né? Existem até teorias que dizem que ele poderia ser na Amazônia, né? Já pensou? Enfim, teoria meio maluca, né? Mas é uma teoria. Mas de acordo com as teorias, tanto faz bíblicas ou religiosas, a América, de modo geral, o Brasil, vou pegar o Brasil, nosso país, não foi, digamos, o local onde se originou a civilização humana. Okay? De acordo com a teoria científica, os primeiros seres humanos surgiram na África, e a teoria bíblica diz que foi no Éden, mas não especifica onde é que era esse bendito Jardim do Éden, se é que de fato ele existiu. O ponto é que o Brasil ele começou a ter pessoas aqui no seu território a partir de entrada de outros habitantes que vinham de outras regiões. Então o Brasil desde o começo, né, pode-se dizer, ele é alvo de imigrações. Acontece que vieram para cá as primeiras levas de seres humanos há milhares e milhares de anos, se estabeleceram aqui e passaram a ser os nativos, passaram a ser, digamos, a partir, claro, do surgimento de novas gerações, essas novas gerações já passaram a ser nativas daqui. Então, mas tudo inicia com a chegada de alguém que vem de fora, ou então a gente já tem um processo de migração aqui no país. O tempo foi passando, vieram depois os portugueses, os espanhóis e outros europeus que já chegaram aqui e já, digamos, se tornaram também, para os que estavam aqui, imigrantes, ou seja, para os nativos, esses europeus eles já eram imigrantes, apesar de que esses europeus eles não chegaram como imigrantes, eles chegaram na cabeça deles como donos da terra, como pessoas que vinham, olha, isso aqui eu descobri, não tem ninguém mesmo, você tem esse bando de índio, bando de gente pelada aí, mas
eles não são donos da terra, porque os verdadeiros donos chegaram, que no caso somos nós, portugueses, espanhóis, enfim. O tempo foi passando, aí vieram os escravos, enfim, aquela história que você já conhece. Então, a história do nosso país ela é muito amarrada nessa questão da migração. O nosso povo, como eu disse agora há pouco, ele tem uma miscigenação, uma mistura genética muito grande por conta disso. Se você sair na rua e der uma passeada rápida, você vai encontrar gente de todo tipo. Você vai encontrar gente com traços indígenas, com traços caucasianos, no caso branco, pele clara, olhos claros, cabelos claros. Você vai encontrar gente negra, você vai encontrar gente com traços orientais, você vai encontrar uma variedade bem grande de tipos diferentes de pessoas, de feições físicas mesmo. Coisa que você já não encontra com tanta facilidade em outros locais. Por exemplo, se você for para Suécia, a maioria das pessoas que você vai encontrar lá são loiras, olhos azuis, cabelo, pele clara. Se você for para a África, a maioria são negros. Se você for para a Ásia, dependendo da localização da Ásia, a maioria é aquele olhinho puxado, aquela tendência mais oriental. Já no Brasil, existe uma mistura muito maior do que em outros locais por conta dessa questão da migração, por conta dessas dinâmicas populacionais, esse movimento de entrada e saída, como eu disse, muito mais entrada do que saída de pessoas. Então aqui, de acordo com o censo do IBGE, em 2010 foi registrado um número considerável de pessoas que autodeclararam afrodescendentes. Tá? Existe uma questão aqui muito importante a ser levantada, que é a seguinte: o IBGE, quando ele vai fazer o censo, ele não determina a sua cor de pele, tipo, a que etnia você pertence. Ele te pergunta, você se declara como? E é você que vai dizer. Se você for branquinho, lourinho do olho azul, e você disser negro, ou a pessoa que vai estar lá fazendo o censo, ela vai ter que registrar negro, mesmo você não sendo, porque assim, a gente está falando de uma situação que leva em consideração muito mais do que a aparência física, muito mais do que o fenótipo, né, essa aparência visual, considera-se o genótipo. Só que devido à questão das cotas raciais em concursos, em universidades, em outros segmentos da sociedade, muita gente tem se declarado negro não por se identificar como negro, mas sim por querer, digamos, de certa forma, se beneficiar com isso, né? O que é lamentável. Não se trata de ser contra as cotas, eu sou a favor das cotas, tá? Mas isso é minha opinião, certo? Isso é minha opinião. No entanto, existe um aumento desse registro, porque há bem pouco tempo o Brasil se declarava, a população do Brasil de modo geral, ele gerava em torno de 50% de brancos. 50%. Esse é um número mentiroso, porque se a gente for olhar bem a população, como eu disse, dá uma olhada pela janela da tua casa, tu vai ver as pessoas passando, espero aqui com máscara, e tu vai ver muito mais negros que passando. O Brasil é um país de maioria negra. Tudo bem, existem estados no Brasil onde a população tem um percentual branco muito maior, por exemplo, os estados do sul do Brasil, mas isso se explica também pela imigração, porque esses estados eles foram os principais alvos da migração, sobretudo dos povos germânicos, os alemães, poloneses, austríacos, os eslavos, russos, enfim. Esse povo todo ele se concentrou ali no sul do Brasil e por conta disso a gente tem um número maior de brancos lá. Agora, se você for, por exemplo, para o Nordeste, aqui mesmo no Norte, onde a gente mora, a gente vai perceber que o número de negros e de pessoas com traços indígenas é bem maior mesmo, ok? E assim, a gente tem uma quantidade grande de negros no Brasil de modo geral, porque o Brasil foi um dos principais polos de importação e até de exportação de escravos, por que não dizer, né? Os escravos que vinham da África, eles eram, muitos deles trazidos para cá, e a partir daqui eles eram redistribuídos, vendidos nas próprias fazendas aqui do Brasil, e também eles eram comercializados até para outros países aqui da América Latina e tudo mais. Então o Brasil, por conta disso, olha, as rotas dos escravos, né? Eles eram trazidos principalmente dessa área aqui, ó, da costa oeste da África, dessa região, trazidos para o Brasil e também levados tanto para a Europa quanto para a América do Norte e a América Central. Só que muitos vieram para cá, muitos mesmo, olha, da costa oeste, um pouquinho aqui da parte sul, tá? Então, essa leva de imigrantes não, de escravos que vieram para cá, eles foram um pilar muito importante da economia do Brasil, um pilar ilegal. Ilegal não, na verdade, na época era legal, esse que é o ponto, a escravidão era legal, né? Mas eles foram muito importantes, não só pela questão do trabalho, mas também
pela questão cultural, né? Muito da nossa cultura, da nossa música, culinária, cultura de modo geral, vem da contribuição dos negros, religião, enfim. E a gente tem que ser muito grato e reconhecer todas as mazelas, todo o sofrimento que esse povo passou e passa ainda hoje, e fazer com que esses tristes acontecimentos do passado não se repitam hoje, tá? Olha, tá aqui, ó, como eu falei, a população considerada branca, de acordo com o último censo, constitui predominantemente 47% da população brasileira, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Tudo bem, no sul e sudeste tem mais gente branca do que negra, mas mesmo assim, mesmo no sul e sudeste, esse percentual de gente branca e negra não é tão maior, ou melhor, esse percentual de gente branca não é tão maior do que gente negra. Só que se a gente está falando do Brasil de modo geral, a população negra ela é a maioria. Só não aparece isso no censo porque muita gente não se declara negro por vergonha, por, enfim, é até difícil de dizer, porque não tem como estar na cabeça da pessoa que está respondendo as perguntas, mas a gente sabe que esse número ele não é condizente com a realidade. Ok, bora lá. Eu tive que dar uma pequena pausa aqui para fazer um negocinho, mas já voltando. Pois é, como eu falei, esses números aqui eles são bem contraditórios. Olha só, essa tabela de imigrantes no Brasil nos primeiros anos nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, a quantidade de gente que entrou aqui no Brasil, principalmente alemães, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos e pessoas de outros países, tá? Essas pessoas elas entraram aqui sobretudo por conta de questões dos motivos que foram citados no início da aula, né? Perseguição política ou religiosa, guerras, por conta de melhorias nas condições de vida, né? A Europa ela passava por uma crise, alguns países da Europa, na verdade, né? Passavam por crises econômicas e as populações, sei lá, se viam em situação bem complicada e muitos resolveram emigrar. O Brasil foi um dos principais alvos dessa imigração. Eu falei da Europa, mas não só da Europa, né? Os japoneses lá na Ásia, os sírios e turcos também vindo lá da Ásia. Então foram vários os povos que vieram para cá, e é que esses são os que mais se destacaram, os que têm uma quantidade um pouquinho maior, apesar de que outros países, outras pessoas de outros países também digamos assim, formam um contingente bem grande de imigrantes aqui no Brasil. Esses imigrantes eles se estabeleceram principalmente na região sudeste. Por quê? Porque em dado momento, sobretudo, olha só, desse terceiro quadro aqui, ó, de 1904 para frente, né? Perceba que aqui é um dos anos que mais chega a gente. Esse daqui, esses dois últimos quadros, de 1914 para frente, é quando nós temos um número bem grande de gente vindo para o Brasil, de todos os países citados aqui, porque o Brasil ele começa a deixar de ser um país muito ligado à questão da agricultura, né, da plantação, e começa de forma lenta, de forma muito lenta ainda, a ser um país que vai investir um pouquinho mais na indústria, né? Esse investimento na indústria ele acontece por conta da quebra da Bolsa de Nova York, que acaba quebrando o café brasileiro também aqui, e tudo isso faz com que o governo se vê obrigado a investir na indústria. E como a indústria na Europa ela já existe há bastante tempo, né? Esses europeus viriam para cá já de certa forma, entre aspas, acostumados a trabalhar com a indústria e serviriam, digamos, como uma espécie de não é bem professor, mas eles iriam ajudar os brasileiros a se acostumarem com esse serviço nas indústrias que não haviam, ou pelo menos haviam em quantidade pequena aqui no Brasil, né? E agora começam a surgir aqui e ali, tá? Esse aqui é um navio trazendo imigrantes, deixa eu ver, Porto de Santos, 1907. Eles faziam viagens que demoravam meses, meses pelo oceano, já que a gente está falando de uma época mais de 100 anos atrás. E eram viagens bem penosas, bem longas, cansativas. Imagina do Japão, meu Deus, vindo do Japão de navio para cá, meses, tá flutuando, para lá e para cá, 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 tá bom. E ele vindo para lá e para cá. Deu até sono agora. Esses asiáticos, no caso, aqui no Pará inclusive tem uma colônia de asiáticos, né? Tem um bom contingente de asiáticos, fica lá em Santa Isabel, e tem mais um município que acho que é também Açu, parece,
Também a Sul e Santa Isabel são dois municípios aqui do Pará que tem um bom número de japoneses, né? Eles vieram para cá lá pelo início, primeira metade do século XX. Eles eles se notabilizaram pela plantação de pimenta do reino, né? Que gera um bom dinheiro, caro pra caramba, mas é gostoso, todo mundo gosta, a maioria, né? E esses japoneses, eles fizeram, alguns deles, não todos, claro, fizeram fortunas aqui, enquanto que outros conseguiram ter uma vida ali mais ou menos legal. E eles vieram para cá porque o Japão ele passava por muitos problemas, né? O mundo, na verdade, aqui as primeiras décadas do século XX foram bem confusas. A gente está falando de ascensão do nazismo, fascismo, Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de quebra da Bolsa de Nova York, a gente está falando de Revolução Russa, a gente está falando de um aumento assim que realmente foi muito complicado mesmo, e isso fez com que várias pessoas saíssem, sobretudo da Europa, para buscar uma nova vida em outros locais mais afastados desses problemas, ok? Aqui fala sobre a imigração de 1930, que eu falei, o Getúlio Vargas ele foi o responsável por introduzir essa indústria no Brasil, e por conta disso houve uma certa, como é que eu posso dizer, não é bem um convite, mas é quase que uma convocação, houve uma facilitação para que esses imigrantes entrassem, imigrantes europeus, tá? É bom que se diga que houve em dado momento uma política de imigração para cá que buscava um branqueamento, ou seja, eles queriam imigrantes, mas queriam imigrantes europeus. Por quê? Porque a população brasileira estava muito mulata, estava muito negra, eles queriam dar uma branqueada, tipo um negócio vergonhoso, mas isso aconteceu. A partir dessa imigração de europeus para cá, esses europeus iriam trazer suas famílias brancas, iriam casar com pessoas brancas, iriam se misturar, e com o passar do tempo a população iria embranquecer. Essa política ela foi de fato aplicada pelo Estado, mas felizmente não foi muito para frente, porque ela foi, já à época ela foi combatida, e hoje, enfim, é ridículo isso, mas aconteceu de fato. E o curioso é que assim, depois de um tempinho houve uma restrição a esses imigrantes, porque esses imigrantes começaram, a segundo a visão do governo, a oferecer certos riscos. O principal deles era, entre aspas, tirar o emprego dos brasileiros para dar para europeus, tá? E mais recentemente agora a gente teve um problema na Venezuela, né? E vários imigrantes venezuelanos entraram aqui no Brasil, né? Fugindo da situação política que o país vive. E os brasileiros, muitos brasileiros, não todos, é bom que se diga não todos, mas muitos brasileiros trataram esses venezuelanos de uma forma bem ruim, sabe, querendo escorraçar esse pessoal, vendo-os como uma população de segunda classe, uma população inferior. No centro de São Paulo é muito comum você ver pessoas como esse homem que está aqui, né? Bolivianos, peruanos, trabalhando nas fábricas de costura, né? Como escravos praticamente. Pessoas que vêm desses países bem pobres da América do Sul para cá, para o Brasil, tentando melhorar de vida, acabam chegando aqui e são explorados, alguns morrem, sabe? A gente tem uma série de problemas que o nosso país vem enfrentando. Tem havido melhorias, né? Tem sido feito várias fiscalizações onde esses imigrantes são libertados, onde eles têm essa situação regularizada, mas ainda há muito que melhorar mesmo. E esse mapa que ele mostra mais ou menos aonde estão concentrados, de modo geral, os brasileiros que vivem no interior. Muitos no exterior, fora do Brasil, né? Muitos estão aqui, ó, nos Estados Unidos. Existe uma boa quantidade vivendo aqui no Paraguai. Olha, é o Paraguai, Argentina, Chile. Chile não, na verdade aqui é Uruguai. Bolívia, aqui Portugal, Espanha, no Japão, na Austrália. Percebe que na África não tem tantos, aqui nessa parte mais central da Ásia também não, na Europa Oriental também não. O forte é aqui. E uma população também que vem crescendo no Canadá e no México. Mas de modo geral a gente vê um predomínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um país que atraiu muito imigrante, e é claro que os brasileiros também se viam e se veem atraídos, né? Muitos brasileiros têm vontade de morar para lá e tudo mais. Quem sabe se eu ficar rico no YouTube, né? Aqui vem uma atividade, e aqui fala sobre migração interna. Sabe que essa migração interna a gente vai falar na próxima aula, tá? A gente vai fazer essa atividade que está no livro e talvez venha alguma outra. Em todo caso,
Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa aula. Qualquer dúvida é só chamar, estarei no grupo, estarei no PV, então me aguardem que daqui a pouco eu estou chegando, tá? Beijinho para vocês.